Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje é 7 de janeiro de 2026, quarta-feira, depois da Epifania do Senhor. Eu gostaria, nesse momento, agradecer a todos os que estão acompanhando o canal, os que estão escutando a palavra de Deus, refletindo o Evangelho do dia. Sou muito grato àqueles que curtem a página, né? Porque sabemos que isto movimenta mais, né? As nossas comunicações e assim podemos chegar a mais pessoas para que possam serem alimentados pela palavra da salvação, Jesus Cristo, que vem ao nosso encontro. Nós continuamos vivendo o tempo de Natal, esse tempo litúrgico tão especial no que diz respeito à compreensão da encarnação do Deus vivo, Deus que se faz carne e habita entre nós. Vamos ouvir o Evangelho de Jesus Cristo para este dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Meus irmãos e minhas irmãs, é palavra da salvação. Hoje, este trecho do Evangelho vai nos fazer entender que os discípulos estavam com medo, né? Estavam com muito medo. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos dando continuidade à passagem depois do grande milagre, né, de Jesus para saciar a fome dos 5.000 homens, né, além das mulheres, das crianças que estavam lá reunidas aos seus pés. E aqui nós percebemos que Jesus pede para entrar em outras águas, para que pudessem continuar a caminhada. E ele fica despedindo o povo, né? Enviando a essa gente que estavam seguindo, né? Que ouviram a sua palavra e que estavam convertendo os corações para o reino de Deus. Aqui o evangelista Marcos vai nos narrar como Jesus caminha sobre as águas. E aqui nós compreendemos também do poder de Deus sobre a natureza, né? É Jesus que para o vento, é Jesus que domina as águas,
é o Senhor da vida. E nós sabemos todos os mitos, os medos que até hoje, né, acompanham aos marinheiros, né, aos que estão no mar, seja nas praias, nos rios, né, o grande mistério desse mundo marinho. Então, os mitos falam de dragões, de monstros, né, de criaturas, né? Então, nesta passagem, nós vemos e podemos compreender também que Jesus tem o poder, Jesus domina, Jesus é o nosso Senhor. O certo é que Jesus vai ao encontro dos seus discípulos cansados de remar, cansados do dia, e Jesus quer restaurar a sua vida, quer renovar as suas forças, como também a cada um de nós. Jesus quer passar à nossa frente, Jesus quer nos indicar qual é o caminho, qual é a estrada que nós devemos seguir. E quando Jesus aparece aos discípulos, nós vemos aqui que eles pensavam, os discípulos pensavam que era um fantasma e começaram a gritar. Eles já estavam meio assombrados, não tinham entendido muito, estavam espantados, na verdade, já Jesus tinha dado de comer a tanta gente, incrível, mas esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Mestre, é o nosso guia, é o nosso Salvador, que nos surpreende, mas que devemos ter consciência de que em nós, por Jesus, não deve prevalecer o medo, não deve existir medo, mas sim a confiança, a gratidão, a proximidade. Por isso, Jesus diz: coragem, sou eu. Jesus vem a falar também aos nossos ouvidos: calma, não tenha medo, eu estou contigo. E assim, os discípulos, vamos ver depois como eles vão transformando esse coração endurecido para um coração disposto a tudo. Como foi, Os discípulos seguem o Mestre e vão iniciar a grande missão que Jesus depois lhes confia, e de anunciar o Evangelho a todo mundo, sem medo, sem preguiça, dispostos até morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus continua a nos dizer a cada um de nós neste dia: coragem. Eu não sei quais são os seus medos, mas Jesus sabe. Jesus está com você para lhe fortalecer, lhe dar tranquilidade na sua vida, nos seus projetos. Jesus quer acalmar também os mares, os rios de sua vida. Jesus quer e pode ter o controle de tudo que temos, de tudo quanto somos. O coração endurecido, um coração endurecido não deixa entrar a luz de Cristo. Por isso nós precisamos converter nosso coração. Jesus faz milagre, Jesus transforma realidades. Jesus quer hoje também que nós possamos estar em paz. Jesus quer nos dar a sua paz com a sua presença. Onde nós deixamos Jesus entrar, não tem cabida para o maligno. Não tem e não pode ter chance o inimigo penetrar, porque ele é a nossa salvação, é a nossa defesa. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, deixemos o vento cessar com a presença de Cristo. Deixemos Jesus também entrar na nossa barca, a barca da felicidade, que não será plena aqui na terra, mas que é prometida na vida eterna, aonde nós queremos um dia também chegar
e fazer morada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.